Oi pessoal, hoje a gente conversa um pouquinho sobre Niket, da Paulina Chiziane, um livro bastante poético, publicado pela primeira vez em 2002 e que já entrou aí para a lista dos melhores livros que eu li esse ano. A Paulina Chiziane nasceu em 1955 em Moçambique e durante a juventude ajudou nas lutas pela independência do país, que conquistou então a sua independência de Portugal em 1975. Ela também foi a primeira mulher moçambicana a publicar um romance, e o tema das obras dela é a condição feminina, principalmente das mulheres moçambicanas, como a gente vai perceber aqui em Niket. Nesse livro aqui, que se passa em Moçambique, a gente vai acompanhar a história da Rami, uma mulher casada com o Tony há 20 anos, com quem ela tem 5 filhos, e a quem ela sempre foi bastante fiel e obediente. Mas como esse Tony passava pouco tempo em casa, a Rami começa a se sentir bastante solitária e a desconfiar que o marido dela não amava mais ela, e depois de um certo tempo ela descobre que o Tony tinha uma amante, o que explicava essas ausências de casa. A Rami descobre o endereço dessa amante do Tony, a Ju, vai até lá tirar satisfações com ela, as duas acabam brigando fisicamente e a Rami acaba bastante machucada por conta dessa briga. Mas a Rami descobre que a Ju não era a única amante do Tony, ele tinha várias outras mulheres, levava uma vida paralela com essas mulheres, com quem inclusive ele tinha vários filhos. A Rami fica com bastante raiva dessas mulheres, que nas palavras dela eram rivais e roubavam o marido dela, mas com o passar do tempo, ela percebe que essas mulheres eram vítimas das mentiras do marido, que tinha uma lábia muito boa, e vítimas também das condições sociais que colocavam as mulheres em uma posição de vulnerabilidade. Quando a Rami percebe que essas amantes eram muito mais vítimas do que vilãs, ela passa a querer conhecer a história de vida de cada uma dessas mulheres e descobre histórias bastante tristes de vulnerabilidade e de abuso e passa a criar laços de amizade com essas mulheres. Mesmo criando esses vínculos, a Rami vai ter momentos em que sim, ela vai sentir raiva dessas amantes, mas vai tentar aos poucos colocar essa raiva de lado, vai conhecendo os filhos dessas mulheres que eram filhos do Tony e vai conhecendo aos poucos um pouco mais sobre a vida e as condições de vida dessas mulheres. A Rami decide então unir essas mulheres, decide ajudar elas a terem melhores condições de vida e principalmente fazer com que o Tony assumisse as responsabilidades com os filhos que ele tinha então com essas amantes. Essa parte em que a Rami busca unir forças com essas mulheres, ao invés de tratar elas como rivais, é uma das partes mais bonitas desse livro, mostrando a importância da solidariedade e de se resolver os problemas com a cabeça no lugar, sem violência, considerando os sentimentos das diversas partes envolvidas. A partir do encontro da Rami com essas amantes, também vão acontecer diversos choques entre as tradições do norte e do sul de Moçambique, porque essas mulheres vinham de diferentes partes do país, com diferentes culturas e diferentes visões sobre amor e casamento. No sul de Moçambique eram mais fortes as tradições vindas da colonização portuguesa, como a monogamia, enquanto no norte de Moçambique eram mais fortes as tradições anteriores à colonização portuguesa, tradições essas que admitiam a poligamia e uma maior liberdade nos relacionamentos. Então, como essas mulheres vinham de diferentes partes do país, com diferentes culturas, elas têm visões diferentes sobre essa situação que elas estão vivenciando com o Tony, mas mesmo assim tentam se entender, apesar das tensões que vão surgir entre elas. Com esse contato com outras culturas, a Rami passa a ter uma perspectiva mais ampla sobre essa situação que ela estava vivenciando e percebe que não importava a cultura, as mulheres sempre eram silenciadas de uma maneira ou de outra e sempre condicionadas a terem atitudes servis em relação aos homens, e também relembra algumas histórias bastante tristes das mulheres da própria família que iam exatamente nesse sentido de servidão. Assim, ficam bastante evidentes para Rami os sofrimentos das mulheres em um mundo completamente governado pelas vontades, caprichos e preconceitos dos homens.
Inclusive, a Rami vai sofrer muito nas mãos do Tony, que tinha umas atitudes muito grosseiras com ela, não tratava ela com afeto, a não ser quando era oportuno, culpava ela por tudo que dava errado na vida dele. E assim, a Rami começa a se questionar se aquele relacionamento ainda fazia algum sentido. Esse aqui é um livro bastante sensível e cheio de reviravoltas. Reviravoltas, na maioria das vezes, vindas dos caprichos do Tony, que quer controlar e governar essas mulheres, mas sem ter muitas responsabilidades com elas. A jornada da Rami e das companheiras é uma jornada muito bonita, de autodescoberta, em busca de melhores condições de vida e de uma vida mais afetuosa. Também chamou muito a minha atenção os diálogos que a Rami tem com o próprio espelho, em uma atitude de interiorização que tenta entender tudo o de caótico que está acontecendo no lado exterior. E o título Nikete significa uma dança do norte de Moçambique, uma dança do amor, e é isso que a gente vai ter aqui nesse livro, uma movimentação em torno da temática do amor, tratada a partir das diferentes culturas de Moçambique. E para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a vida e a obra da Paulina Chiziane, tem várias entrevistas que ela deu, que tem as gravações aqui no YouTube, é só procurar para assistir. Eu gostei muito dessas entrevistas, eu assisti várias delas e acho que vale muito a pena assistir essas entrevistas, porque a Paulina Chiziane tem muito a nos ensinar. Eu gostei demais da escrita da Paulina Chiziane, é uma escrita extremamente sensível e poética, e espero ter a oportunidade de conhecer mais obras dela em breve. E espero também que vocês tenham se sentido inspirados a conhecer a jornada da Rami e das companheiras. Esse então foi o livro de hoje, um livro bastante tocante. Gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu e a gente se vê de novo então em um próximo vídeo. Um abraço e até lá!